Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, você que nos ouve. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. No programa de hoje, temos mais uma pergunta anônima que diz assim: Pastor, como posso me aprofundar no estudo da Bíblia e no conhecimento do Evangelho? Conheci a Cristo há pouco tempo. O pastor Pedro, então, nos trará um passo a passo agora de como você, querido ouvinte, pode começar a sua jornada conhecendo a Cristo e as Escrituras Sagradas. Mais uma vez é com você, pastor. Olá, Márcio, tudo bem? Como é que está você, sua família? A graça e a paz para os nossos ouvintes, que Deus abençoe cada um. Uma alegria ter todos aqui e uma alegria também responder essa pergunta, porque parece que é de alguém que está começando a vida cristã agora. Que maravilha, que grande bênção. Saiba que a vida cristã não é somente por alguns anos ou por alguns dias ou alguns meses, mas é por toda a vida. Você deve perseverar nessa fé, deve perseverar no Evangelho de Jesus Cristo. E eu espero que sempre que você tenha necessidades, você persevere na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa para você aprofundar, você precisa frequentar regularmente uma igreja. Não esqueça, tem que buscar uma igreja em que essa igreja ela seja fiel à palavra de Deus. Ela seja uma igreja que tenha os princípios reformados, uma igreja em que a Bíblia é a maior autoridade e é ensinada a Bíblia na escola dominical, e também no púlpito da igreja haja exposição do texto bíblico. Ou seja, não há somente aquelas palestras temáticas, né, sobre um assunto ou outro, mas se abra a palavra de Deus e se explique a palavra de Deus. Então é muito importante você frequentar uma igreja que seja reformada, uma igreja que tenha a Escritura como a autoridade máxima inerrante daquela igreja. Agora, Jesus Cristo deixa claro que nós devemos estudar a palavra de Deus. Lá em João 5, 37 a 39, diz o seguinte: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes em vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está dizendo que nós devemos examinar as Escrituras, porque é a Escritura que testifica de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você é fortificado na sua fé, você é alimentado na sua fé, quando você fortifica na palavra de Deus. Então você precisa começar a examinar as Escrituras. E como você vai fazer isso? Eu vou te dar aqui uma orientação, não somente a você, mas a todos os nossos ouvintes, qual seria um cronograma legal de você entender a Bíblia, entender o Evangelho em toda a Escritura e ver que Deus está nos ensinando desde as primeiras páginas da Bíblia até as últimas páginas do Apocalipse. Você precisa, em primeiro lugar, comece estudando o livro de João. Leia o livro de João pelo menos 2 vezes. O Evangelho de João não são as cartas. Você vai encontrar na Bíblia 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Não, leia só o Evangelho de João. O Evangelho de João está logo no começo. É o 4º livro do Novo Testamento. Depois que você terminar de ler o Evangelho de João, você vai perceber que ele fala o tempo todo de Jesus, que ele fala que Jesus é o cumprimento da promessa, ele fala que Jesus é aquele que salva o mundo, ele fala que Jesus é o Messias prometido desde antes da fundação do mundo. Então é muito importante que você entenda o livro de João, entenda quem é Jesus, como Jesus é poderoso. Você verá no livro de João várias vezes eu sou,
eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou maior do que Moisés. Jesus sempre se revelando como o eu sou, sempre se revelando como Deus encarnado. Depois que você terminar de ler pelo menos 2 vezes o livro de João, você vai ler pelo menos 4 vezes o livro de Gênesis. Lê o livro de João, você vai agora para o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Então você vai ler esse livro e você vai perceber que o livro de Gênesis começa da mesma forma que o livro de João. E o livro de João, para ficar menos anacrônico, começa da mesma forma do livro de Gênesis. Falando no princípio criou Deus os céus e a terra, em Gênesis, e o livro de João fala no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele vai falar nada do que se foi feito, se feito sem ele. Então você vai ter um entendimento de Jesus como o Messias, no livro de João, e você vai ter um entendimento que Jesus está presente desde as primeiras páginas da Bíblia como Criador, como restaurador, como aquele que guia o povo de Deus e como aquele que é a promessa do cumprimento de toda a salvação que Deus tinha reservado para depois da queda de Adão. Então, é importante ler Gênesis e é importante ler ali também como os pais, os patriarcas eram salvos pela fé. Como Paulo prega, né, como a Bíblia prega, como Jesus Cristo pregava, os patriarcas eram salvos pela fé. Gênesis geralmente está antes da lei. Então é muito importante você ler pelo menos 4 vezes esse livro, ver as histórias e comparar com os ensinos do Evangelho de João. Depois de você ler Gênesis, você lerá Romanos. Romanos é um livro bem interessante. Romanos é um livro que fala da história da redenção. Romanos é um livro que vai falar da justificação pela fé somente. Foi o livro de Romanos que provocou a reforma protestante, a divisão da Igreja Católica com a Igreja Protestante. É o livro de Romanos que guiou vários homens de Deus, como Lutero, como Agostinho e como Calvino. Todos eles foram impactados pela leitura de Romanos. Romanos vai fazer você deixar de ser um legalista, porque todos nós, no começo da fé, somos meio legalistas. E você ler Romanos, você vai ajudar a você ser menos legalista e equilibrar mais a sua misericórdia e a sua fé em relação aos outros. A leitura de Romanos, pelo menos aí, 4 vezes lê o livro todo de Romanos. Romanos é dividido em 2 grandes partes. Romanos é dividido na parte mais teórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 16, e com a parte prática, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16. Aí você tem a parte que não é, a parte que é teológica é do capítulo 1 ao capítulo 11, e do capítulo 12 ao capítulo 16 é o evangelho mais de uma forma mais prática. Então é importante você ler Romanos. E depois, para finalizar, leia Isaías. A Isaías, lê também aí umas 4 vezes Isaías, tá? É um livro bem grandinho, são 66 capítulos, mas é o livro que mais se parece com um resumo da Bíblia. É um livro que é messiânico. Quando eu falo messiânico, eu estou dizendo é um livro que fala de Jesus, é o livro que mais fala de Jesus no Antigo Testamento. Ele fala das promessas, ele fala de quem Deus é, ele fala da grandeza de Deus, ele fala que devemos confiar em Deus, que não devemos fazer conchavos com o mundo, fazer conchavos com o Egito, fazer conchavo com nações pagãs, mas que devíamos confiar em Deus, já que a palavra Isaías significa ao Senhor pertence a salvação, ou somente ao Senhor pertence a salvação. Depois que você leu esses 4 livros, 2 do Novo Testamento e 2 do Velho Testamento, você aí deve seguir a sua vida até o dia da morte, lendo Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, todos os anos de preferência na sua vida. Então, por exemplo, se você tiver 50 anos de crente, tenha lido 50 vezes a Bíblia. Se você tiver 30 anos, 30 vezes a Bíblia. E junto a isso, bons livros reformados, bons livros de autores reformados. Hoje tem muito aí na internet, só é procurar autores reformados e editoras de livros reformados, e você vai encontrar bons livros. E fuja de livros neopentecostais, de livros de autoajuda, livros de experiencialismos, de testemunhos.
fuja desse tipo de livro e se alicerce em livros que mais falam das Escrituras, que mais expõem as Escrituras e que extraem diretamente das Escrituras o seu ensinamento. Fazendo isso e mantendo a sua devocional. O que é a sua devocional? A sua oração, a sua leitura de um texto bíblico e concomitantemente também de um livro, e todos os dias, no horário que você achar melhor para você. Você vai se aprofundar nas Escrituras, você vai engajar-se no trabalho da igreja, você vai ser alguém que servirá a igreja que você está e vai servir com profundidade e com prudência e glorificará ao Senhor na sua vida. Então a ideia é seguir aí esses conselhos práticos. Certamente você vai ser também guiado pelo Espírito Santo, que guia-nos a toda a verdade, e certamente a sua vida glorificará a Deus e você usufruirá da presença de Deus. Ok? Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Pedro Lino no Evangelho na Real. Um abraço. Tchau. Excelente passo a passo para que possamos ter uma base sólida do que a palavra de Deus diz. Queremos te agradecer pela sua audiência e te pedir que compartilhe este episódio com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Woburn, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.